Senhor? Kepada kita semua acara minggu acara minggu nyacu gambar implementei, né? Na minha língua de cura, o primeiro que eu falei para vocês, né? A primeira igreja com a paz do Senhor. Então, eu sou Gilberto, sou indígena de Cuna, minha aldeia está localizada perto da fronteira entre Amazonas, entre Brasil, Peru e Colômbia. E eu moro no Brasil. E hoje eu me encontro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sou seminarista da base de São Ticuna. Hoje eu tive essa oportunidade de poder estar aqui na cidade, aceitar o desafio como filho de Deus que eu sou e que todos nós somos. Amém? Então eu estou aqui pelo motivo de eu poder me capacitar, de poder estudar, de poder ter e saber como ensinar a palavra de Deus. Então, é por isso que eu me encontro aqui na cidade hoje e, como eu disse no início, aceitei o desafio. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente sente aquela vontade de que está faltando algo dentro de nós. Então, quando a gente aceita, Jesus vem e preenche nossos corações. E nós queremos essa alegria que nós sentimos, temos a vontade de querer compartilhar para aqueles que precisam. Então hoje, por isso que eu me encontro aqui na cidade, poder estar aqui, estudando a palavra de Deus, sabendo estratégias de como falar, porque dentro da minha aldeia, dentro do meu povo indígena, como aqui na cidade também tem, mas, eu poder voltar e saber como ensinar a palavra de Deus para aqueles que não sabem ler, para aqueles que precisam saber, para aqueles que precisam conhecer a Jesus, para aqueles que precisam saber quem é esse Deus, para saber quem é Jesus e o que Ele fez e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Então, para eu estar aqui neste lugar, sabemos que sair de casa para ir a outro lugar, onde que é um lugar bem distante, porque eu estando aqui, eu estou longe de casa. Mas eu me sinto em casa porque eu sei que onde eu vou, eu sou filho de Deus. E não há lugar melhor do que estar na presença dEle. Então, por isso que eu estou aqui. Porque, como a gente cantou aquela adoração, a glória dEle me atraiu. Esse amor que me alcançou, eu quero que esse amor também possa ser alcançado a outros. Essa graça, porque eu sei que eu não merecia, eu sei que nós não merecemos, mas precisamos fazer com que outros, não somente da minha etnia, mas outros povos indígenas. É por isso que hoje eu estou aqui, representando uma etnia de 305 que existe dentro do Brasil. Então a dificuldade é muito grande ainda, porque a resistência também tem. Resistência do Evangelho ainda tem. Tem missionários, tem pastores, graças a Deus, que têm se levantado, e aceitado esse desafio como eu. Mas ainda, como diz a própria palavra de Deus, a seara de Deus é grande, precisa de obreiros. Então é por isso que hoje, estou aqui, podendo estar na frente de cada um dos meus irmãos na fé. Não tinha imaginado isso, mas Deus já tinha preparado. De poder estar aqui neste lugar, de poder saber que tem irmãos meus na fé, na cidade, podendo orar por mim, podendo orar, podendo interceder, podendo saber que nós temos um compromisso como filhos de Deus
de estar na casa dele, de não se sentir, de estar numa cadeira, não se sentir confortável simplesmente de poder ouvir a palavra de Deus e guardando seus corações, mas de poder sair da casa de Deus e poder falar do amor que precisa ser falado. Porque muitas das vezes ainda nós, como igreja que somos, como filhos de Deus, ainda tudo aquilo que a gente aprende estamos guardando dentro de nós. Às vezes nós não estamos compartilhando tudo aquilo que precisa. Então por isso que hoje nós podemos ver, né, que o culto é baseado em missões. E lembrando que Jesus deu a ordenança, depois dele está voltando, né, da morte dele ressuscitou. Ele veio com toda essa autoridade dizer: ide e fazer discípulos. Por que ele veio com toda essa autoridade? Porque não há outro nome além dele que tem todo esse poder de poder ir com ele, saber que ele está presente conosco em todas as nações. E ainda ele fala lá em Mateus 28:20, ele fala: eu estarei com vocês todos os dias até os confins. Então é tempo de nós nos levantarmos, e por isso que hoje eu me levantei como um jovem, sendo capaz e sabendo que Deus está presente comigo, e que mesmo vindo a incerteza, mesmo vindo o medo, mesmo vindo as dificuldades, mesmo vindo muitas coisas aqui na cidade, mas eu estou aqui porque Deus me deu essa oportunidade. Não é porque talvez eu quis, mas é porque já, né, Deus tinha planejado tudo isso. Então isso vem de nós a partir do momento que nós dizemos: sim, Jesus, você é meu Senhor e o meu Salvador. Então isso nós carregamos como filhos de Deus. Somos missionários, e a palavra de Deus é algo que nós carregamos dentro de nós, que não tem só responsabilidade o pastor, as lideranças da igreja, mas todos nós como filhos e igreja que nós somos. Então é por isso que eu me encontro aqui na cidade, e poder voltar com essa grande felicidade de compartilhar a palavra de Deus e de saber que há um povo que espera e há um povo que está sedento, que quer conhecer a palavra de Deus em meio aos desafios, em meio às dificuldades, em meio a muitas coisas que nós enfrentamos ali. Então, por isso que nós estamos aqui, porque nós, como conhecedores dos lugares que temos acesso de poder entrar, né? Então é por isso que nós temos essa facilidade, porque alguém indo daqui da cidade tem muita dificuldade, tem que ter planejamento. Então é por isso que eu como jovem aceitei esse desafio de poder estar aqui, me capacitar, voltar e anunciar das coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas e que Ele vai fazer ainda. Amém? Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. É lindo, né, queridos? Poder ver alguém que veio de tão longe para poder aprender, para levar o evangelho à sua tribo. O Edilberto, ele sofreu uma grande resistência, né, no meio dos seus familiares, depois que aceitou Jesus. Então, não é fácil, é muito difícil para ele. Mas ele entendeu o chamado do Senhor na vida dele, e ele está se movimentando e cumprindo o ID. E nesse momento eu quero convidar o Alceu, dar uma oportunidade. O Alceu, ele entende um pouco a nossa língua, né? Porém ele não consegue se expressar muito bem, mas ele consegue entender. Mas ele vai falar um pouquinho ou cantar. Primeiramente, boa noite, irmãos em Cristo. Amém. O meu nome é Alceu, sou de Amarupo, eu também da Amazonas, e fica três fronteiras, quer dizer Brasil, Colômbia, Peru, mas a minha comunidade fica mais perto ao lado do Peru, mas não é lado, mas do Brasil mesmo, mas perto do Peru. Eu morava nessa região por causa que lá também a minha aldeia,
E não é, a minha aldeia fica perto da cidade, é mais longe, é mais ou menos 7 dias de viagem para chegar lá, dia e noite, e assim. Porque lá também né, não tem, assim como aqui, né, não tem ônibus, não tem carro para chegar lá, só no rio mesmo para a gente viagem. Assim, como eu disse, dia e noite, e assim que a gente chega lá. Eu vou falar um pouquinho, né? Irmãos, me ajudam, tá? O que eu vou falar. Eu não sei se vocês vão entender, porque eu estou aprendendo português, assim como a nossa irmã falou. Então, nesse aldeia que eu morava, né? Porque quando eu criança, eu entrei aqui na minha vida através dos missionários, Missão Novas Tribos, que eles foram para lá para pregar o evangelho. Aí eu conhecia, né? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas nesse tempo mesmo eles ficaram, depois eles foram para lá, né? Aí as outras indígenas ficaram lá na aldeia, né? Não tem como fazer, e ninguém cuida mais, não. Aí eles espalharam. Nesse meio, nesse grupo que eu fiquei, né? Eu, as minhas famílias e outras pessoas que moravam lá, aí que nós também que lá também está procurando o seminário para aprender a palavra de Deus, mas não é fácil, assim como eu falei, né? Mais de uma semana para chegar lá, não é perto. E depois, por causa que eu queria estudar a palavra de Deus, né? Mas não somente para também o português, aí eu venho para cá na cidade com as minhas famílias, né? Toda a minha família. E lá que o Senhor me tocou, né? Porque ele tinha os outros irmãos em Cristo, né? Mas espalharam, não tem como mais. Aí ficaram só a nossa família. Aí que o Senhor me tocou, que eu queria levar a palavra de Deus para voltar nessa aldeia. Mas só que nesse tempo, a outra município chamado que Atalaia do Norte, né? Aí, mas nesse município é também muito difícil. Não é todos os pastores que aparecem, né? Porque os seminários também não tinha. O município também fica mais distantes. Aí nós estamos procurando, né? Assim, aí nós também, eu e o meu irmão mais velho, estamos orando para estudar, entrar no seminário, mas nesse mais ou menos de 14, 15 anos nós estamos orando nesse município na Atalaia, mas só que a gente não conseguiu para estudar no seminário. Aí depois que eu vi outros pastores para indígena, ele era o pastor Eli, ele também estudava aqui no Rio de Janeiro, não sei qual ano que ele estudou, né? Mas eu conhecia esse pastor e eu fui lá o pastor me chamou para estudar na o seminário dele, mas só que lá também não é para aprender muito bem, né? Porque eles são outros povos e eu também outros povos, né? Porque eles ensinam as línguas, né? Mas assim mesmo desses em dia eu consegui, né, para terminar depende do que eles ensinaram, né, um ano. Então, irmãos, assim que eu venho para cá, né, no Rio de Janeiro, depois do seminário, que eu pedi para o pastor Eli, né, para querer estudar o seminário, mas ele está me dizendo que eu falei para ele, não, pastor, eu queria estudar no seminário, mas eu não tenho condições para estudar no seminário, porque eu não tenho dinheiro, até mesmo nem um centavo aqui no meu bolso. Mas o pastor falou que você está continuando orando, e eu sei que você não tem, mas a sua oração, o Deus vai te ajudar, né? Aí eu também terminei nesse seminário, aí que
eu também não conhecia as pessoas que estão aqui, né? Assim como a missionária Marta, os irmãos aqui que trabalham no seminário, o Missão Ticuna, mas só que eu pedi para Deus, né, aonde a tua palavra é verdade e assim me manda, mas eu não sei qual é o lugar, as pessoas também não conhecem. Assim que eu pedi para Deus, né, antes que eu venha para cá, aí também, antes que eu venha para cá também, né, é muito difícil, eu achei que não tem condições para vir para cá, né, o pastor me ajudou para só 50, mas não é como vem para cá, né, e Atalaia para Manaus, e Manaus para aqui no Rio de Janeiro. Mas só que eu estou continuando orando, né? Aí, mas muito difíceis, mas assim mesmo, o Senhor Deus me ajudou até cheguei aqui no Rio de Janeiro, conheceu as missionárias, a missionária Marta, a irmã dela e outros pastores também. Então, irmãos, porque estou perdido, né? As irmãos e continuar orando por mim, vocês me viram, né? Porque para mim é muito dificuldade muito grande para aprender a palavra de Deus junto com o português. Não é a minha própria língua, né? Eu achei que é muito difícil. Mas, irmãos, antes eu vim para cá, né, assim, porque aqui também, né, cheguei no Rio de Janeiro e eu passei, né, a dificuldade é muito grande, quase o texto para voltar, né, na Amazonas, porque irmãos conhecem, né, quem cresce no Rio já é acostumado, né, quem cresce no Amazonas como se você tem alguém que costuma, né? E assim, mas foi assim que aconteceu por mim. Me desculpa, eu estou rolando para mim mesmo. Tá. Então, agora, eu queria falar mais, mas eu não consegui. Me desculpa, irmãos, mas eu vou cantar. Antes que encerrar, antes de estar aqui para cantar a minha própria língua, que diz ele saudado, depois os irmãos me acompanham em português. Primeiro vou cantar a minha própria língua. Ave voke pakakaya na Índia, encucai joa. Ave voke pakakaya na Índia, raviai, ayurai vo, as katas kakaya inia, baina yaka, awan yusi nukuimai. Ave voke pakakaya na Índia, ele saltado no céu, eu louvarei. Ele saltado para sempre, saltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifique seu santo nome. Ele saltado no céu. Aleluia. Queridos, é maravilhoso, né? Poder ver a disposição dos meninos. Ele não fala muito bem, mas eu acredito que vocês entenderam. Ele conseguiu se expressar. Então, ele está aqui buscando conhecimento. Eles estão aqui
aprendendo, né, estão no seminário, são seminaristas, aprendendo para levar o evangelho às suas aldeias e suas tribos. Como a missionária Ana disse, é muito grande a luta, porém eles aceitaram o chamado de Jesus. E nessa noite, como eu falei no início sobre movimento, eu falei sobre movimento no início, eu quero te convidar a refletir nessa noite. Porque às vezes nós temos tantas oportunidades de estudar mais, de conhecer mais, de buscar mais. E a gente fica numa zona de conforto, né? E quando a gente olha para o nosso lado, né? O Amazonas, a gente pode ver logo ali, né? E a gente olha para o nosso lado, tem tantas pessoas precisando de nós, tem tantas pessoas querendo conhecer. Eles precisaram vir, por quê? Lá é muito difícil, né, entrar outras pessoas na tribo para fazer esse trabalho de missões. Então, foi necessário que eles saíssem de lá para aprender, para eles mesmos falarem de Jesus. Ainda nas tribos, existem os pajés, então é muita dificuldade falar de Jesus, mas eles estão aqui. Com toda dificuldade, resolveram se dedicar e se entregar para poder voltar para lá. E eu quero, então, que você fique nessa noite com essa reflexão. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Como eu disse no início, missões não é apenas ir para tão longe, tão distante, mas é você falar de Jesus, é você ser exemplo aonde quer que você esteja. Eu estava falando com uma amiga ontem que pregar o evangelho, que adorar, você não adora só quando você canta. Você adora a Deus quando você entende o seu chamado. Você adora a Deus quando você expressa Jesus em você. Quando as pessoas podem ver Jesus em você, porque existem lugares que você não pode falar. Existem lugares que você chega e você não pode sair falando de qualquer forma e pregando, né? Porque nós temos que respeitar alguns lugares. Mas você precisa expressar Jesus. Então, quando você chega num lugar, as pessoas precisam ver Jesus em você. Então, missões é movimento. O ID é se movimentar, sair da sua zona de conforto e apresentar Jesus. Ele já fez tudo por nós. Nós não precisamos de mais nada. O que vier é pela graça. Nós já recebemos tudo. O sacrifício de Jesus na cruz já foi grande demais. E o que nós temos feito por esse sacrifício? O que nós temos dado? Né? E eu quero que você nessa noite pense sobre isso. Vocês podem descer. Nesse momento eu quero convidar aqui a missionária Marta. Ela vai estar trazendo uma mensagem da parte de Deus nesta noite. Eu quero chamar a missionária Ana Lúcia para que esteja orando pela vida da missionária Marta nesse momento. E ela vai estar trazendo algo da parte de Deus para mim e para a sua vida.